aí, tô vendo esse vídeo, tudo bom com vocês? Bom, nessa semana Brasil enfrentou simplesmente Inglaterra e Espanha nos amistosos, sendo a estreia de Dorival na seleção e finalmente jogos grandes, amistosos grandes contra times europeus, coisa que a gente vem pedindo há muito tempo. E cara, eu gostaria muito que o Brasil conseguisse manter uma sequência de mais amistosos com times europeus antes da Copa do Mundo, primeiramente porque, cara, que jogaços! Foram dois ótimos jogos de se assistir, muito bons de acompanhar, muito melhores do que assistir Brasil e Venezuela ou Brasil e Colômbia de novo, igual a gente vê todo ano. Eu não estou suportando mais. E segundo, que a gente precisa, mas precisa muito jogar jogos contra os clubes europeus pra gente conseguir se preparar, entender como eles jogam e conseguir manter o mesmo nível que eles. Afinal, desde 2002, quando o Brasil foi pentacampeão, todas as vezes que a gente encontrou um europeu em mata-mata de Copa, a gente simplesmente caiu, e eu acho isso muito triste. Até porque eu nasci em 2002, o ano do Penta, o que significa que eu nunca vi o Brasil ganhar um time europeu em mata-mata de Copa do Mundo. Talvez eu que seja muito pé frio, mas isso não vem ao caso. Mas assim que eu acho que o Brasil jogou bem, eu acho que isso já tá bem óbvio, mas eu também preciso comentar aqui algumas poucas falhas, alguns poucos defeitos que eu vi ali na seleção brasileira, que eu acho que precisa e eu acho que deve melhorar para a Copa de 2026, mas que não tem como se deixar passar. Eu preciso comentar um pouco dessas falhas também, porque são coisas que a gente precisa arrumar se a gente quiser chegar na Copa do Mundo 2026 sendo competitivo. E outro ponto que eu quero falar aqui é sobre a volta do Neymar. Afinal, a gente ganhou 2 jogos sem ter o Neymar, mas futuramente o Neymar vai voltar da lesão dele, e aí começam a se ter alguns rumores, algumas pessoas comentando sobre o que vai ser dessa seleção quando o Neymar voltar. Afinal, quando o Neymar voltar, ele vai agregar e vai ajudar a melhorar essa seleção que jogou um bom futebol, ou ele vai atrapalhar essa seleção que jogou bem e que tá bem arrumadinha? Bom, fica até o final, pois no final eu vou te explicar o que talvez a chegada do Neymar possa impactar, seja positivamente ou negativamente, na seleção de Dorival Júnior. Então, se possível, já deixe seu like, se inscreve no canal para dar aquela força pra gente, se acomode aí na sua cadeira, porque tá começando mais um Delador FC. Primeiro, óbvio, eu vou falar do primeiro amistoso, que foi o jogo contra a Inglaterra, e eu vou ser bem sincero, eu não estava tão confiante que ganharíamos na Inglaterra. Afinal, muita gente também comenta que o Brasil ganhou da Inglaterra porque estavam sem seus principais jogadores. A Inglaterra estava sem Harry Kane, estava sem o Saka, estava sem Cole Palmer, que são bons jogadores, são aí entre os melhores jogadores da seleção da Inglaterra. Mas o Brasil também estava com bastante desfalques. Muitos dos jogadores que a gente convocou, inclusive, se machucaram antes de poder simplesmente ir para a convocação. Mas eu vou ser bem sincero, eu acho que isso foi mais um ponto positivo para o Brasil do que um ponto negativo, e eu vou explicar nesse vídeo. Afinal, porque, cara, como é bom ver essa seleção com carinhas novas, com jogadores novos, sem aqueles medalhões, aquelas carinhas carimbadas de sempre. Aqueles caras como o Fred, Coutinho, Marquinhos, esses caras que estavam sempre sendo convocados, sendo que eles já nem estavam mais merecendo convocação. Eles estavam sendo convocados simplesmente porque sim, não tinha motivo para se levar esses caras, e eles continuavam lá sendo carinhas carimbadas em todas as convocações. Literalmente uma galera nova, carinhas novas, alguns até estreando pela seleção, e que inclusive foram muito bem. Se a gente teve a ausência de dois dos melhores goleiros do mundo hoje, que são Ederson e Alisson, o Beto foi lá, assumiu a titularidade e passou uma segurança total. Se o Marquinhos não vinha entregando boas atuações defensivas, o Beraldo foi lá e mostrou que ele chegou para ser titular absoluto na seleção, e por aí vai outros vários jogadores aí que estavam estreando, que acabaram de chegar na seleção e mostraram que eles chegam para brigar para ser titulares. E assim, sinceramente, eu esperava um pouco mais da Inglaterra, vou ser bem sincero, mesmo com os desfalques que teve, mas eu acho que o Brasil teve até um jogo bem equilibrado. Eles conseguiram jogar num jogo equilibrado, mas eu acho que a gente não passou tanto sufoco quando eles estavam no ataque, como foi contra a Espanha, por exemplo. Eu acho que a nossa defesa foi super bem contra a Inglaterra e conseguiu ser bem segura, conseguiu não ser aí vazada no jogo, e eu acho que isso já é um ponto muito positivo. E não venham me usar a falta do Harry Kane como um argumento para justificar a Inglaterra não ter ganhado do Brasil. Afinal, a Inglaterra tem um baita elenco em mãos. Óbvio, o Harry Kane faz falta em qualquer time que ele jogar, mas vamos ser sinceros, olha o elenco que a Inglaterra tinha em mãos. A gente tem o Pickford, que é um baita goleiro, tem simplesmente Declan Rice, tem o Walker, tem o Phil Foden e, é claro, tem Jude Bellingham, que é um dos principais jogadores do mundo hoje em dia. Cara, são jogadores de muito destaque no cenário europeu. A maioria hoje tem um grande destaque aí. O Phil Foden e o Walker foram campeões da Champions League recentemente no Manchester City.
O Bellingham tá sendo o grande destaque do Real Madrid junto com o Vinícius Júnior. Então, assim, é um baita elenco e a gente conseguiu aí não passar tanto sufoco mesmo com essas grandes peças que a Inglaterra tinha. Inclusive, na minha opinião, o Bellingham não arrumou praticamente nada para cima do Brasil, o que eu acho um ponto extremamente positivo. O Bellingham é um jogador extremamente completo, um cara muito bom, um cara que vem fazendo gol pra caramba e simplesmente o Brasil conseguiu segurar a maioria dos ataques que o Bellingham participava. E eu acho isso um baita ponto positivo para a seleção. E no ataque, vamos dizer assim, fomos efetivos quando se precisou. O Brasil, na minha opinião, parecia que estava jogando bem no contra-ataque mesmo, esperando a Inglaterra subir, porque era um time bem ofensivo. O Brasil sabia que eles iam vir para cima e tentou jogar aí para conseguir, no erro deles, recuperar uma bola e pegar eles expostos no contra-ataque e apostar na velocidade e na individualidade dos seus jogadores de ataque. Principalmente, é claro, da dupla de destaque do Real Madrid, que é o Vinícius Júnior e o Rodrigo. E eu senti que o Dorival deu uma liberdade muito grande para os dois. Eles voltavam bem menos para marcar, eles ficavam bem lá na frente mesmo para explorar essas jogadas de velocidade, de contra-ataque e tudo mais. E, inclusive, eu achei que ele deu uma liberdade de movimentação para eles lá em cima, o que para o Rodrigo eu achei que foi muito bom. Afinal, o Rodrigo é um cara que joga na esquerda, joga no meio, joga na direita. Inclusive, o Dorival deu entrevista falando que para ele o Rodrigo tinha liberdade de jogar onde ele quisesse, menos de centroavante. Então, o Rodrigo ele estava ali flutuando por todas as partes da parte ofensiva do campo. Só que eu já acho que para o Vinícius Júnior talvez essa não seja uma decisão tão legal assim de se ver ele se movimentando indo para a direita meio campo. Eu acho que o Vini é um jogador que ele funciona muito mais quando ele fica mais isolado na esquerda, sabe? Ele tenta a jogada de velocidade, de profundidade, as jogadas individuais de velocidade, às vezes ele até puxa para dentro, mas não é um cara que simplesmente se movimenta para ficar indo para a direita, se movimenta e cai para jogar como um meio armador. Ele é um cara que ele funciona muito bem, ele tem uma qualidade absurda para ser um ponta esquerda. Ficar trocando, tirando ele dali para ficar flutuando jogadores, pro Rodrigo ajuda, mas pro Vini nem tanto. Mas de toda maneira, o Brasil me pareceu querer explorar bastante essas jogadas aí de velocidade, de contra-ataque com o Vini e o Rodrigo. Não à toa, não deu uma pressão de marcação tão grande para eles ficavam lá na frente mesmo tranquilos. E, inclusive, eu acho que a ligação funcionava bem. Quando o Brasil recuperava a bola e já dava um chutão para frente, o Vini e o Rodrigo estavam bem posicionados e quase todas as vezes saiu um ataque até que interessante. Mas eu acho que o maior mérito, o grande destaque desse jogo contra a Inglaterra foi as substituições do Dorival, que foi muito certeiro nas substituições que fez em campo, mudou muito bem o time. Afinal, ele tirou o Paquetá, ele arriscou tirar o Paquetá, que era o melhor jogador de campo, mas estava amarelado, e colocou o Andreas Pereira, e ele perdeu um pouco de poder defensivo. Afinal, o Andreas Pereira, comparado com o Paquetá, não é tão bom na parte de desarmes, naquela marcação mais alta, marcação pressão, mas é um cara que tem uma baita visão de jogo, tem uma qualidade de passe, uma qualidade de armação muito boa, e ele foi lá e arriscou, tentando colocar um pouco mais de intensidade na criação das jogadas. E não à toa, quem deu o passe que iniciou a jogada do gol foi o Andreas Pereira, que deu um baita passe inteligente para o Vinícius Júnior, que saiu em disparada na velocidade, mas infelizmente perdeu o gol. Mas felizmente o garoto Endrick, de 17 anos, estava lá na área para simplesmente pegar no rebote e fazer o seu primeiro gol com a camisa da seleção. Endrick esse que também foi uma das substituições, ele entrou junto com o Andreas Pereira, e para você ver, a substituição do Dorival foi tão certeira que um dos jogadores foi quem iniciou a criação da jogada e o outro foi quem fez o gol. Então, olha como a substituição dele foi importante para os jogadores que participaram da jogada do gol. No aspecto geral, eu gostei bastante do jogo do Brasil contra a Inglaterra, mas eu acho que a gente teve ali algumas falhas defensivas que felizmente não deram em merda, e eu acho que a gente perdeu muitos gols. Eu acho que teve uma sequência ali que, assim, foi gol perdido atrás de gol perdido, foram 3 gols perdidos em sequência, e eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa melhorar. Tem jogos que a gente não vai ter tantas oportunidades de fazer gols, e a gente tem que ser mais efetivo nisso. Mas eu acho que isso é coisa que com o tempo vai se melhorando. A gente tem jogadores muito novos que tendem a ir evoluindo e pouco a pouco sendo mais artilheiros do que são hoje em dia. Mandar outro detalhe que eu acho que piora um pouco na parte do ataque é que os contra-ataques a gente fazia uma boa ligação, mas eu acho que lá no final a gente acabava matando o contra-ataque com decisões, tomadas de decisões erradas. Ou um jogador tentava uma jogada individual quando ele tinha uma oportunidade melhor até de finalizar ou de dar o passe, ou quando o jogador dava o passe para um jogador, sendo que tinha outro melhor posicionado, ou até mesmo simplesmente errava o passe, quando era um passe até simples. Então, eu acho que a tomada de decisão, muitas vezes, dos jogadores não estava sendo tão inteligente, e por isso também a gente matava muito contra-ataque, que a ligação funcionava, só que na hora final, na hora de dar o último passo, na hora de definir, a gente simplesmente cagava com a jogada. Mas eu acho que são erros normais, afinal os jogadores estão novos, vão evoluir, são jogadores que estão entendendo agora a tática, o treinador acabou de chegar, então assim,
Os jogadores ainda estão se adaptando a esse esquema tático, alguns ali estão se entrosando, afinal tem muita gente ali que nem tinha jogado pela seleção ainda. Então eles estão se conhecendo, é uma coisa que com o tempo os caras vão se entrosando, vão conhecendo mais um ao outro e aí essas jogadas vão começando a melhorar e fluir um pouco mais. Os jogadores ainda vão se adaptar nas jogadas táticas, na tática do Dorival, tática essa que funcionou, na minha opinião, muito bem contra a Inglaterra, sabendo que a Inglaterra era um time que iria muito para cima, um time bem ofensivo, ele simplesmente jogou no contra-ataque, explorando aí ter jogadas em que eles iriam errar e no contra-ataque apostar na velocidade e individualidade dos seus jogadores para conseguir matar o jogo lá na frente. E na minha opinião acabou que deu muito certo. Mas se a nossa tática de contra-ataques funcionou perfeitamente contra a Inglaterra, a gente conseguiu fazer um gol e não tomar gols, ganhando o jogo, eu acho que já não foi tão efetiva assim contra a Espanha. Assim, não me entenda mal, não estou falando que o Brasil jogou mal, que foi um péssimo jogo do Brasil contra a Espanha. Mas, óbvio, o melhor jogador em campo naquele jogo foi da Espanha. E, obviamente, eu tô falando do juiz, porque o que esse cara fez em campo foi um crime. Isso daqui dá uma cadeia. Brincadeiras à parte, não foi isso que realmente me incomodou contra a Espanha. Não pelo menos o foco principal. Eu acho que teve várias outras coisas que me incomodaram, mas calma lá que eu vou te explicar ponto a ponto. Para começar, uma das poucas coisas que me incomodou bastante foi na parte defensiva. E olha que eu nem tô falando dos nossos zagueiros e nem do nosso goleiro. Eu tô falando dos meio-campos e dos atacantes e começando aqui a falar sobre o Rodrigo e Vinícius Júnior, que obviamente o foco deles, como eu já disse na Inglaterra, estava em ficar lá na frente, estava em ser atacado, então eles não estavam tendo tanta pressão para voltar a marcar. Só que com isso, a gente acabava que tinha 2 jogadores a menos na nossa defesa para ajudar, e muitas vezes a Espanha acabava saindo em 2 contra 1, porque os laterais da Espanha tinham muita liberdade para subir, e nisso muitas vezes não tinha mais um cara para ajudar a marcar, então Carvajal e Yamal, inclusive, saíam toda hora em 2 contra 1 contra os jogadores do Brasil, porque o Vini não tinha essa obrigação de voltar a marcar. E nisso a gente acabou sofrendo muito, não à toa. O lance do primeiro pênalti que o Yamal sofreu foi com o Carvajal e o Yamal aprontando muito ali na ponta. Um pênalti, inclusive, eu não acho que foi pênalti, mas ainda assim a liberdade que se deu para esses jogadores acabou ocasionando nesses caras entrarem livre na área e dar a oportunidade para o Yamal se jogar e o juiz cavar um pênalti ali para eles. E a outra parte foi no meio de campo. O João Gomes, eu acho que ele fez uma partida muito boa contra a Inglaterra. Eu acho que ele não passou mal, defensivamente ele foi bem, desarmou até bomba. Só que eu acho que contra a Espanha ele estava bem perdido em campo, o que é normal, é um jogador novo, mas eu acho que ele estava bem perdido, ele não estava conseguindo desarmar e parar as jogadas dos caras. Eu acho que o Bruno Guimarães e o Paquetá também não estavam bem na parte defensiva. Eu senti que a nossa marcação muitas vezes no meio campo se quebrava, os jogadores às vezes pareciam meio perdidos em quem eles deviam marcar. Então assim, muitas vezes você via alguns jogadores do Brasil meio que ficando sem saber se eles davam um bote no jogador que estava com a bola ou se eles recuavam para ajudar a defesa, e nisso eles acabavam dando espaço para os caras aproveitar e criar uma jogada nesse meio tempo que eles paravam para pensar se eles marcavam ou se eles voltavam para recompor. Consequentemente, em muitos momentos, principalmente com os atacantes não voltando a ajudar a marcar e o nosso meio campo perdido, e muitas vezes a Espanha conseguiu criar boas jogadas e inclusive achar espaços, principalmente ali na entrada da grande área, onde em vários momentos, se você pegar os lances dos jogos, a Espanha teve a oportunidade de finalizar livre, dos jogadores simplesmente chegar e chutar livre ali da entrada da grande área, e por sorte o Bento fez várias boas defesas, porque se não fosse o Bento, talvez o resultado teria sido pior. O meio-campo não estava preenchendo aquele espaço, os atacantes não estavam voltando a marcar, então assim, a gente acabou tendo muito espaço ali, principalmente nessa entrada da grande área, que na minha opinião me incomodou bastante, porque dependendo da seleção que você pegar, dali um chute dos caras de fora na área vai ser letal. A defesa, no geral, eu gostei nos 2 jogos, obviamente mais contra a Inglaterra do que contra a Espanha, mas eu acho que a nossa zaga conseguiu cumprir ok com o que se pedia. Já no jogo contra a Espanha, em alguns momentos o Beraldo subia, e isso me incomodava um pouco, principalmente quando ele perdia a bola, porque daí o Fabrício Bruno ele ficava em dúvida se ele também ia avançar no jogador que estava com a bola, ou se ele voltava, e ele voltava, o que automaticamente fazia com que o Beraldo voltasse também. E aí o meio-campo já estava muito para frente, demorava para recompor, e nisso jogada de perigo para a Espanha. A gente correu muito risco contra a Espanha nessas jogadas em que o Beraldo subia e o Fabrício Bruno ficava em dúvida se ele ajudava a subir, se na hora que perdia a bola ele ia para cima ou se ele voltava. Então assim, isso também me incomodou um pouco, mas eu acho que a zaga foi quem menos complicou nos jogos, apesar do Beraldo ter tomado uma entortada do Dani Olmo ali, que cara, eu acho que as costas dele devem estar doendo até agora. Além de que se a ideia do contra-ataque, explorar os erros quando a Inglaterra perdia a bola, funcionava, com a Espanha não funcionava nem tanto,
Porque são times que, apesar de jogar bem pra frente, são mais diferentes. A Inglaterra é mais explosiva. Eles vêm pra cima com tudo, tentando uma jogada individual ou um passe diferente para quebrar a defesa. Enquanto a Espanha já é mais calma, eles gostam de jogar na troca de passe e não tem problema nenhum em ficar trocando passes horas e horas até eles acharem uma oportunidade. E nisso era mais difícil roubar a bola e, obviamente, se eles estão com a posse de bola, o Brasil tá sem a bola, fica difícil você armar um contra-ataque. Então, obviamente, eles tinham a posse de bola, a gente não conseguia recuperar e aí ficava mais difícil de se armar um contra-ataque. Diferente da Inglaterra, que vinha para cima com tudo e quando perdia a bola já estava mais exposta e corria mais riscos, arriscava jogadas diferentes que obviamente davam mais risco deles perderem a bola e dar a oportunidade do Brasil tentar o contra-ataque. E assim, a Espanha pressionou bastante a saída de bola do Brasil, que muitas vezes acabava errando, e então a Espanha recuperava cedo aí as bolas e conseguia armar novas jogadas de ataque. Mas, por incrível que pareça, eu acho que quem se deu melhor nessa parte de marcação alta foi o próprio Brasil, que inclusive foi pressionando na marcação alta, que conseguiu recuperar uma bola e fazer o primeiro gol com o Rodrigo. E aí que eu acho que entram dois pontos muito interessantes para se tirar desses amistosos contra os europeus, que é por isso que eu acho que o Brasil tem que jogar mais amistosos contra os times da Europa. O primeiro é para ver o quanto é bom o Brasil acabar jogando nesse estilo, de pressionar mais em cima, tentando essa marcação alta. Obviamente o Brasil ainda tem muita coisa a melhorar nessa marcação alta que ele faz, só que a gente viu que quando ele fez direito, conseguiu sair boas jogadas. E a gente precisa trabalhar isso contra os times europeus, porque quando a gente joga contra uma Colômbia, uma Venezuela, uma Bolívia, aqui na América do Sul, eles não são times de sair jogando. A bola tá na área deles, eles simplesmente dão um chutão pra frente e torcem para eles conseguir recuperar a bola e tentar um ataque. Enquanto os europeus não, os europeus têm mais esse estilo de sair tocando, de sair jogando, muitas vezes até tem uma pressão muito alta no goleiro e o goleiro sai jogando com a bola. Então assim, é bom pra gente jogar com esses caras, pra gente jogar com caras que têm um alto nível de saída de bola, pra gente aprender a fazer uma marcação alta de alto nível pra conseguir anular esses caras. Coisa que jogando contra os times da América do Sul, dificilmente o Brasil vai ter essa dificuldade, porque os times daqui não saem jogando com a bola. Malemar uma Argentina faz isso e olha lá. Mas o melhor ponto e o que eu acho mais interessante para se tirar desses amistosos é ver como é bom um Brasil que tem mais vontade de ganhar do que medo de perder o seu jogo. Eu fiquei muito feliz ao ver o Brasil que buscou o placar contra a Espanha, que ao estar perdendo foi para cima e buscou o resultado. Nenhum momento o Brasil ficou com medo de ficar exposto e tomar outro gol. O foco do Brasil era conseguir buscar o empate e a vitória. E isso me deixou muito feliz, porque fazia muito tempo que eu não via uma seleção com tanta vontade de ganhar. Normalmente a gente via a seleção com tanto medo de perder que não arriscava. A gente estava simplesmente tomando 2-0 da Espanha, foi lá, buscou o empate e tomando o gol no finalzinho do jogo, a gente ainda arriscou, foi pra cima e conseguiu tirar um empate de 3-3 bem no finalzinho do jogo. E olha que se dependesse do juiz, ele ia roubar mais um pouco contra a gente. O Brasil se arriscou, precisando do resultado, tirou um volante de marcação para colocar um meio armador, precisando do resultado, tirou um ponta que não estava bem, jogou um centroavante para conseguir ter mais potência ofensiva, coisa que a gente não via há muito tempo no Brasil. Se você pegar a eliminação contra a Croácia, estava 0-0, o Brasil precisava de um gol para se classificar. E o que o Tite fazia? O Tite trocava um ponta por outro ponta. O Tite trocava um volante de marcação por outro volante de marcação. Ficava o mesmo estilo de jogo, só trocava as peças. Com o Dorival não. O Dorival não teve medo nenhum de arriscar. E precisando de mais jogadas, precisando de gols, ele foi lá, tirou o volante de marcação e colocou um meio armador. Por quê? Eu preciso de gols, eu preciso de caras que criem as jogadas, porque meus atacantes são bons, mas eu preciso de caras que façam a bola chegar lá. Coisa que também o Tite não fazia é, por exemplo, o Rafinha. O Rafinha não foi bem em nenhum dos dois amistosos. O Dorival foi lá, tirou ele, colocou o Endrick, que deu uma potência absurda no ataque e conseguiu fazer seus gols. Enquanto o Tite, ele via que o Rafinha não estava bem e ele insistiu a Copa inteira em colocar o Rafinha de titular. Todos os jogos da seleção, o Rafinha foi titular, sendo que ele não jogou nenhum bem. Ele claramente está pipocando todos os jogos. Então, olha a diferença entre ter um técnico que tem mais vontade de ganhar o jogo do que medo de perder. E principalmente um técnico que não é teimoso, ele não tem medo de mudar para conseguir o placar. Quando a gente tinha o Tite na seleção, o Tite é um cara que eu acho ele um baita técnico. É um dos técnicos com mais qualidades que a gente tem aqui no Brasil hoje. Só que ele é um cara muito teimoso, ele vê que uma coisa não tá dando certo, ele continua insistindo. Ele viu que o Paquetá na Copa não estava rendendo de segundo volante. Qualquer pessoa leiga de futebol conseguia enxergar isso. Mas ele ia lá e insistia em no próximo jogo jogar com a mesma formação que estava sofrendo já na fase de grupos. O Brasil sofreu muito na fase de grupos em vários momentos
e mesmo assim ele insistiu em colocar o Paquetá numa posição onde o Paquetá não rende, o Paquetá joga melhor de meio armador e não de segundo volante. O Tite foi lá, teimoso, e insistia nisso. Ele insistia na mesma formação, quando ele trocava um jogador, era por um jogador de mesma posição, e isso foi afetando e desgastando a seleção. Se você pegar a Argentina, que foi campeã, eles mudaram vários jogadores que não estavam bem, mudaram a forma de jogar depois que eles perderam o primeiro jogo. O que faltou no Brasil, talvez, na Copa do Mundo, tenha sido perder um jogo para mudar a formação. E coisa que com o Dorival eu acredito que vai acontecer. Se a gente perder um jogo, ele vai ver o que ele pode mudar, o que tá ruim, para conseguir fazer um outro time melhor. Ele não tem medo de mudar a formação dele. O que também já é mais do que o Diniz, que o Diniz ele é um cara de uma formação e ele tem que jogar naquele estilo, dinizismo e tudo mais. Então assim, com o Dorival aqui, felizmente a gente tem um cara muito versátil, um cara que não tem medo de mudar a forma de jogar, que não vai ter medo de retrancar o time quando ele precisa segurar 1-0 faltando 4 minutos para acabar o jogo, mas também não vai ter medo de colocar 300 atacantes em campo e cagar para a defesa quando a gente precisar fazer 2 gols para buscar um empate. Para mim, isso é um ponto muito positivo e talvez esse seja o maior acerto da seleção em ter trazido o Dorival. Um cara que não tem medo de arriscar e um cara muito versátil. Achei excelente a estreia do Dorival, os 2 jogos eu acho que a seleção foi bem, mostrou uma baita evolução e o principal, como eu já disse, é os medalhões não estarem em campo para jogar quem realmente merece, quem realmente está se destacando na atualidade. Além das mexidas dele durante o jogo, que como eu disse, mudaram os jogos, nos 2 jogos as mexidas dele foram muito certeiras, o que é muito bom, e também mostra uma evolução absurda de uma seleção que não estava conseguindo ganhar nem da Venezuela para uma seleção que ganha da Inglaterra e bate de frente com uma Espanha que estava com 12 jogadores em campo, contando o juiz, e a gente somente com 11. Tem defesa na seleção ainda? Óbvio, tem essa marcação que eu falei, que muitas vezes se quebra, fica perdido, tem essa bola na entrada da área que o Brasil simplesmente não conseguia parar, que muitas vezes os caras chegavam, mas eu acho que para um começo de trabalho não é passando pano pro Dorival, mas é uma coisa que aos poucos vai se resolvendo. Dizem que quando um técnico assume um time, a primeira coisa que ele faz é arrumar defesa. O Dorival ainda vai fazer isso, ele teve 2 jogos na comando da seleção e essa foi a primeira convocação dele. Ele ainda tem muita coisa para ver o que tá certo, o que tá errado, para ver o que ele precisa melhorar e o que ele precisa ajustar. Para mim, os grandes destaques positivos da seleção, um deles foi o Bento, que assumiu o gol no lugar de 2 caras que vinham há muito tempo sendo os protagonistas e são protagonistas de seus times na Europa, e ele foi lá, assumiu essa bomba e não foi mal, inclusive nenhum dos gols que a seleção sofreu foi culpa dele, foi 2 pênaltis roubados e a jogada do gol do Dani Olmo foi completo vacilo da defesa, o goleiro não tinha o que fazer. Em vários momentos ele foi acionado, ele precisava fazer o trabalho que o goleiro tem que fazer e ele foi muito bem, ele fez várias defesas muito boas no jogo. Outro cara que talvez alguns vão criticar, mas eu acho que foi muito bem, foi o Beraldo. Apesar da entortada que ele tomou do Dani Olmo, eu acho que esse foi o único momento em que ele não foi tão bem. De resto, todas as jogadas eu acho que ele foi muito certeiro e passou uma boa segurança na defesa. E outro cara que passou uma boa segurança na defesa, que eu acho que foi o nosso melhor zagueiro nos 2 jogos, foi o Fabrício Bruno, que inclusive muita gente criticou na convocação. E inclusive esse cara aqui que vos fala, eu achei que ele não seria nem titular, mas ele foi lá, jogou e foi muito bem. Mas eu continuo aqui falando que eu acho que a nossa dupla de defesa ainda tem que ser o Murilo do Nottingham Forest e o Beraldo. Eu acho que essa vai ser a dupla para 2026, inclusive. E eu acho que o Murilo já tem que começar a ser convocado para ele e o Beraldo conseguirem se entrosar. E é claro, o grande destaque ofensivamente foi o menino Endrick, um cara de 17 anos, que fez um gol simplesmente na Inglaterra e na Espanha. Inclusive ele já fez gol no Santiago Bernabéu, casa do futuro time dele. Jogou muito bem, inclusive pediu para bater o pênalti, mas o Paquetá não deixou, o que mostra uma baita personalidade nesse moleque, mostra o talento absurdo que ele tem e mostra como o Brasil tem uma baita joia nas mãos, que eu espero aí que dê muito certo, porque esse moleque tem tudo para dar muitos frutos aí pra gente e inclusive ganhar pelo menos uma Copa do Mundo com a nossa seleção canarinho. O Paquetá eu achei que ele foi muito bem no primeiro jogo, no segundo eu acho que ele deixou a desejar. E outro cara do meio de campo que eu preciso elogiar muito é o Andreas Pereira, muito criticado na convocação, simplesmente porque as pessoas não assistem o quanto ele é um dos principais jogadores do Fulham na Premier League e simplesmente associam ele àquele erro dele na final da Libertadores, que óbvio, foi um erro gritante, mas assim, você crucificar o cara por só esse lance eu acho muita sacanagem. Ele entrou muito bem nos 2 jogos, ele deu uma qualidade de criação, deu uma qualidade de passe para a seleção muito boa, e eu acho aí que inclusive ele acabou de cravar aí uma vaguinha na próxima convocação da seleção, porque ele foi muito bem. Dificilmente na próxima convocação ele não vai ser chamado. De pontos negativos aqui eu tenho 2. O primeiro é o João Gomes, que do Wolverhampton, que eu inclusive defendia muito a convocação e continuarei defendendo. Eu acho que no jogo contra a Inglaterra
Ele não foi um grande destaque, mas não comprometeu. E eu acho que contra a Espanha ele jogou um pouquinho mal. Eu esperava mais dele. Mas é um cara que tá chegando na seleção agora. É um cara muito novo. Mas é um cara com potencial absurdo. Tá jogando muito na Premier League. Não à toa, o Manchester United quer contratar ele. É um cara com muito potencial. Apesar de não ter feito bons jogos, ele tem muito futuro. Ele ainda é novo, vai evoluir. E eu tenho certeza que a tendência é ele ser aí um dos protagonistas, um dos titulares da seleção nos próximos anos. Resta só ele tirar um pouco dessa pressão que ele tem em cima dele, porque você jogar a primeira vez com a seleção, nem todo mundo vai ser o Endrick de chegar fazendo gol. Alguns vão sentir o peso da camisa e aos poucos esse peso vai saindo. Mas eu ainda vejo muito potencial nele e eu acho que ele merece vagas nas próximas convocações aí e que ele vai melhorar muito, entregar muito pra gente. E outro destaque negativo, vamos dizer assim, não me levem a mal, mas eu acho que um dos caras que dá para se criticar um pouco nessas duas atuações aí da seleção é o Vinícius Júnior, mas calma que eu vou te explicar. Porque, cara, hoje o Vini é o melhor jogador brasileiro atuando na Europa e ele é um dos principais, se não o principal jogador do Real Madrid. Se espera do Vini Júnior na seleção pelo menos metade do que ele faz no Real Madrid. E infelizmente não é o que ele está entregando. Ele errou dribles, ele errou passes, ele errou finalizações que no Real Madrid, cara, era jogada de gol. Então, assim, óbvio que as pessoas vão pegar no pé dele, porque hoje se espera mais do Vini do que o que ele entregou nesses amistosos. Não que ele tenha sido horroroso, mas pro que se espera dele, ele com certeza foi muito abaixo. E assim, principalmente agora, na ausência do Neymar, o Vini é o grande nome da seleção brasileira. Acho que até quando o Neymar voltar, ele ainda seria aí o grande nome junto com o Neymar. Porque o Neymar tem uma grande história na seleção dos últimos anos, mas o Vini é o principal jogador brasileiro da atualidade. Então é nele que a gente coloca as expectativas de ser o protagonista em campo. E em nenhum dos dois jogos ele foi. Inclusive, apesar dele ter participado do lance do gol, ele deu sorte que o Endrick fez o gol, porque ele perdeu o gol cara a cara com o goleiro, coisa que no Real Madrid era caixa. Então, assim, vai se ter essa cobrança nele, mas eu vou falar a mesma coisa que eu falo do João Gomes, eu acho que é questão de adaptação. Não sei se ele tá sentindo o peso da camisa, se é a formação tática que não tá ajudando. Cara, se for o peso da camisa, é uma total bobeira dele de estar sentindo pressão, porque um cara que pega 7 do Real Madrid, vai super bem, não conseguir jogar bem com a camisa da seleção brasileira, sabe? Não faz sentido na minha cabeça. Isso não faz o menor sentido. Talvez seja a forma tática, eu já disse aqui, eu não gosto do Vini flutuando, caindo para jogar de meia, caindo para jogar na direita. Eu gosto dele mais isolado na esquerda e malemar ele cortando para dentro para se infiltrar, só. Ele é um cara que ele é muito bom na ponta esquerda, não tem para que ficar trocando ele de posição. Mas eu não acho que seja só isso, sabe? Ele já jogou na seleção só na esquerda e também não rendeu. Eu acho que com o tempo ele vai evoluindo, porque querendo ou não, é um cara de 22, 23 anos que simplesmente cai nele uma pressão absurda. Afinal, ele hoje já é considerado o grande craque da seleção. E é uma pressão absurda você com 22 anos ter essa pressão de que você tem que ser o protagonista. Mas assim, ele já é isso no Real Madrid. Não tem pra que ele ficar sentindo essa pressão. Eu acho que com o tempo ele vai evoluindo. Mas eu acho que é aí que talvez os medalhões fazem uma função ali que a gente às vezes esquece, que é tirar essa pressão dessa molecada nova, entendeu? Ou até mesmo aconselhar, ajudar. Então, assim, por exemplo, o Neymar acho que faz falta nessa questão. E aí que a gente vem com outro ponto, falando de grandes protagonistas da seleção. Se o Vini hoje não tá entregando o que se espera, e ele é para ser o grande protagonista, quem deveria ser o grande protagonista da seleção é o Neymar. Só que aí começam-se as pessoas a dizer que a seleção jogou tão bem, tá tão arrumadinha, que talvez o Neymar atrapalhe chegando. Mas será que ele realmente vai atrapalhar ou será que ele vai só potencializar essa seleção? E o principal, essa seleção mostra que vai acabar a Ney dependência ou será que talvez a gente ainda vá ter uma dependência do Neymar futuramente? Sobre se encerrar a Ney dependência, sinceramente eu vou falar aqui, eu acho que hoje se encerra a Ney dependência sim. Se de 2012 a 2022 a gente era totalmente dependente do Neymar para ganhar jogos, eu acho que a seleção mostrou nesses amistosos que não é isso. E inclusive eu acho que a gente tem um elenco muito bom, muito completo. A gente tem Vini Júnior, a gente tem Rodrigo, a gente tem o Beraldo, que é um baita zagueiro. A gente viu que o Beto vai ser um bom goleiro. A gente tá com uma geração aí que tá parecendo que tá começando a surgir bons laterais. Nós temos o Paquetá, tem o Bruno Guimarães, tem o Endrick surgindo aí. Então, assim, a gente tem muitos jogadores de potencial aparecendo, muitos talentosos que em 2026 vão estar aí mais perto do auge. Tirando o Endrick, que ainda vai estar com 20, a maioria ali vai estar com 25, 26, que é uma idade de auge. E assim, são jogadores muito talentosos, são destaques nos seus times lá na Europa. E pelos jogos que a gente jogou, eu acho que eles mostraram que assim, eles conseguem bater de frente com grandes times mesmo sem o Neymar.
E é o que a seleção mais precisa aprender a fazer hoje, é jogar sem o Neymar, para que quando ele chegue também ele não tenha toda a pressão em cima dele. Eu acho muito errado uma seleção ter uma pressão inteira em cima de um jogador. A seleção são 11 e a gente precisa disso. Se você for parar para ver, por exemplo, a Argentina, eles tiraram a pressão do Messi. O Messi não deixou de ser o melhor jogador da Argentina, mas o time começou a jogar para ele, o time estava jogando com ele e não jogando falando assim, Messi, toma a bola e se vira. E sim, Messi, a gente tá com você. Se você errar, a gente recupera a bola, te devolve para você poder fazer o gol. E foi isso que tirou um pouco da pressão do Messi e foi o que ajudou ele a poder ser o grande protagonista da seleção argentina, ganhar a Copa do Mundo, porque o time jogou para ele e não jogou porque ele tinha que decidir tudo. E sim, porque ó, a gente tá aqui com você, irmão. Nós vai ganhar essa Copa com você. E a seleção hoje tem que aprender que eles têm que jogar pelo Neymar, se for o que eles querem. Porque foi o que o Paquetá disse em entrevista. O Paquetá deu uma entrevista, deu uma declaração falando de um comentário do Luis Soares, que hoje a seleção tem que jogar pelo Neymar e não com a dependência do Neymar, entendeu? A seleção tem que ser um time que joga muito bem sem o Neymar. A seleção, na minha opinião, tem uma capacidade absurda mesmo sem ele. E quando ele voltar, tem que estar jogando muito bem para jogar com ele e ajudar o Neymar a poder ser o grande destaque, se é que em 2026 ele vai ter o foco e ainda vai estar jogando futebol para poder ser destaque da Copa do Mundo. Afinal, Neymar nos últimos anos vem deixando a desejar. E aí a gente tem aí também esses caras que tem o Neymar como ídolo e tendem a jogar contra ele. Então eu acho que o Neymar chegando na seleção, ele também é uma motivação extra para essa galera. Então fica aí esse ponto, eu acho que a gente não tem mais essa dependência. Eu acho que o Brasil hoje tem um baita elenco, e inclusive eu me arrisco a dizer aqui que esse elenco da seleção tem total capacidade de chegar na Copa de 2026 brigando pelo título, mesmo se o Neymar não jogar. Só que se o Neymar jogar, se ele tiver o foco que a gente via nele entre 2014 a 2017... ele vai ser um cara que agregaria muito para a seleção e não iria atrapalhar, ele iria só ajudar a evoluir o nível de uma seleção que, na minha opinião, nesses dois amistosos demonstrou que tem nível para chegar numa Copa do Mundo sendo um dos favoritos e sendo competitiva. E agora, é claro, vamos à minha opinião do que eu acho do Dorival nesses dois jogos. Eu acho que foi uma boa estreia e, obviamente, eu acho que foi uma baita estreia do Dorival. Eu acho que ele já chegou mostrando que ele foi uma boa escolha e pelo menos a primeira impressão que ele passa é positiva. Eu vejo muito potencial no trabalho do Dorival, eu acho que em 2 anos dá para ele ajeitar muitos problemas que a seleção tem, fazer essa seleção jogar melhor e ser uma seleção competitiva para chegar na próxima Copa do Mundo podendo brigar para ser campeão. Sobre a Copa América, eu acho que está muito em cima, talvez seja difícil para falar. Eu acho que ele vai ter o quê? Mais 2 ou 4 amistosos antes da Copa América, o que é muito pouco para se preparar. E a pressão não tá no Brasil, tá? Se o Brasil for campeão, tá excelente, mas se o Brasil não ganhar a Copa América também, não é motivo para se crucificar o Dorival, para falar que a culpa é dele, porque é um começo de trabalho e 4 meses para se preparar para uma Copa América é muito pouco. Mais perto da Copa América eu vou fazer um vídeo falando mais sobre isso, mas hoje a pressão não tá em cima do Brasil. O Brasil não tem obrigação de ser campeão da Copa América. O que vai se cobrar do Dorival na seleção é a Copa do Mundo de 2026. E para isso ele vai ter muito tempo de trabalho. E eu vejo muito potencial no trabalho dele para conseguir chegar em 2026 e quem sabe pelo menos ser um time competitivo para brigar pelo título. Não digo que vai ser campeão, mas pelo menos mostra que tem potencial para brigar para isso. Mas claro, essa é a minha opinião, mas e você? Você gostou da estreia do Dorival? Vê potencial? Já tá iludido com o Hexa igual eu ou você ainda tá com o pé atrás? Comenta aqui embaixo o que você acha da estreia do Dorival e também comenta quem você acha que foi o melhor e quem você acha que foi o pior jogador da seleção brasileira nesses 2 amistosos. Comenta aí porque eu quero saber a sua opinião. Se possível, deixe seu like, se inscreve no canal para dar aquela força pra gente. Muito obrigado pelo seu tempo, por ter assistido até o final. Eu vou ficando por aqui, até meu próximo vídeo. Tamo junto!